Vamos iniciar a primeira sessão extraordinária do primeiro ano, do primeiro período referente à 16ª legislatura. Peço ao vereador Rianes que possa fazer a oração para abençoar a nossa sessão. Boa noite a todos. Vamos orar ao nosso Deus. Senhor nosso Deus, queremos te agradecer, Senhor, por mais uma vez estarmos aqui como teu servo, Senhor, para te louvar e te engrandecer, por teu agir nas nossas vidas, por até aqui cuidar o Senhor de nós, porque o Senhor é bom e o tempo todo o Senhor é bom, Pai. Senhor, venha nos dar, Senhor, uma ótima sessão, Senhor, que venhamos, Senhor, cumprir a tua vontade, fazer o melhor para o nosso município e para o nosso povo, Senhor. Venha nos abençoar de forma grandemente. Muito obrigado, Senhor, pela ótima semana que o Senhor está nos concedendo. Em nome de Jesus, amém. Peço aos vereadores para que possa fazer o registro do parlamentar. Registro da presença do parlamentar. Convido também nosso prefeito Eduardo Machado para poder sentar aqui junto com a gente. Não quer subir mais, não? Só por aqui. Terezinha. Convido o nosso vice-prefeito Daniel para estar na mesa com a gente também. É porque estava sem a cadeira, sem. Peço a Lucei que possa fazer a leitura das matérias da primeira sessão ordinária. Lembrando que hoje são 2 sessões ordinárias. Extraordinárias. Senhora Presidente, senhores vereadores, tenho presente a finalidade de encaminhar a Vossa Excelência e dignos pares o presente projeto de lei número 932/2025, que dispõe sobre a alteração da Lei Municipal número 643, de 9 de agosto de 2010, que dispõe sobre o plano de cargos, carreira e remuneração do quadro de provimento efetivo do Magistério Público Municipal de Santana do Araguaia, Pará, e dá outras providências. Solicita-se regime de urgência que convoque reunião extraordinária nos termos do artigo 37 e 46-D da Lei Orgânica Municipal para a apreciação do presente projeto de lei, por ser meio essencial para garantir a eficácia dos atos administrativos e de interesse público.
Sendo só o que se apresenta para o momento, Eduardo Alves Conte, prefeito municipal. Mensagem urgentíssima. Senhora presidente, senhores vereadores, estamos encaminhando a esta Egregia Casa de Leis o projeto de lei número 932/2025, que dispõe sobre a alteração da Lei Municipal número 643, de 9 de agosto de 2010, que dispõe sobre o plano de cargos, carreira e remuneração do quadro de provimento efetivo do Magistério Público Municipal de Santana do Araguaia, Pará, e dá outras providências. Ante ao exposto e considerando que o projeto se reveste de grande importância para o município, solicito que o mesmo seja apreciado em regime de urgência, na forma prevista no artigo 46D da Lei Orgânica Municipal, sob pena de os servidores não serem agraciados com a vantagem sonhada e esperada no corrente mês. De tal forma é a situação que se apresenta, que solicitamos aos nobres edis que possam apreciar, discutir e deliberar sobre o referido projeto por meio de sessão extraordinária, nos termos do artigo 37 da Lei Orgânica do Município de Santana do Araguaia, Pará. Tendo só para o momento e contando com a compreensão e colaboração na aprovação do referido projeto, Santana do Araguaia, 28 de março, Eduardo Alves Conte, prefeito municipal. Projeto de lei número 932/2025. Dispõe sobre a alteração da Lei Municipal número 643, de 9 de agosto de 2010, que dispõe sobre o plano de cargos, carreira, remuneração do quadro de provimento efetivo do Magistério Público Municipal de Santana do Araguaia, Pará. O prefeito do município de Santana do Araguaia, Estado do Pará, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal de Santana do Araguaia aprovou e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Fica reajustado os vencimentos dos servidores efetivos do quadro de provimento efetivo do Magistério Público Municipal de Santana do Araguaia, Pará, conforme o anexo 1 desta lei, em conformidade com o disposto no inciso 10 do artigo 37 da Constituição Federal, bem como na Lei Municipal número 643, de 2010, de 9 de agosto. Parágrafo 1º. Professor P1, séries iniciais, percentual de aumento 8%, passando o valor da hora-aula para R$ 28,09. Parágrafo 2º. Professor nível médio com graduação em curso superior, percentual de aumento 16%, passando o valor da hora-aula para R$ 36,20. Parágrafo 3º. Professor P2, séries iniciais, técnico, suporte pedagógico, percentual de aumento 8%, passando o valor da hora-aula para R$ 40,46. Parágrafo 4º. Professor P2, séries iniciais, com pós-lato sensu, técnico, suporte pedagógico, com pós-lato sensu, percentual de aumento 8%, passando o valor da hora-aula para R$ 44,50. Artigo 2º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 1º de março de 2025. As despesas decorrentes desta lei correrão por conta de dotações orçamentárias próprias. Registre-se, publique-se e cumpra-se. Gabinete do senhor prefeito municipal, Santana do Araguaia, 28 de março de 2024, e segue a tabela com o percentual. Já foi lido nos parágrafos. Projeto de lei executivo 932 de 2025 dispõe sobre a alteração da Lei Municipal 643, 9 de agosto de 2010, que dispõe sobre o plano de cargos, carreira e remuneração do quadro de provimento efetivo do Magistério Público Municipal de Santana do Araguaia e da outras providências. Esse projeto deu entrada nesta casa, nesse momento, e a gente finaliza agora a primeira sessão. É o projeto encaminhado, que deu entrada, encaminhado para as comissões darem os pareceres, e a gente
finaliza para poder dar início a outra sessão extraordinária. Segunda sessão extraordinária, dando início do primeiro ano, do primeiro período referente à 16ª legislatura. Peço que os vereadores registrem sua presença do parlamentar. A segunda sessão. Elivani Gaguin. Leitura das matérias. Parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Parecer do relator ao projeto de lei número 931/2025. Relator Clébio da Silva Costa. Autor, Poder Executivo Municipal. Ementa que aprova o aditivo ao acordo de cooperação voluntária e não exclusiva celebrado entre o município de Santana do Araguaia, Pará, e a Black Jaguar Foundation, e dá outras providências. Desenvolvimento. O senhor presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final encaminhou o presente projeto de lei número 931/2025, de 24 de fevereiro de 2025, de autoria do Poder Executivo Municipal, projeto de lei número 931/2025, que aprova o aditivo ao acordo de cooperação voluntária e não exclusiva, celebrado entre o município de Santana do Araguaia, Pará, e a Black Jaguar, e dá outras providências. Para parecer nos termos do regimento interno da Câmara Municipal de Santana do Araguaia. Do parecer, o presente projeto de lei trata e visa estender a vigência do contrato de cooperação firmado entre o município de Santana do Araguaia por mais 20 anos, mantendo inalterado os demais termos do contrato original. Nesse sentido, temos a utilização legítima da competência legislativa disposta para os municípios no inciso 1º do artigo 30 da Constituição Federal de 88. Pode e deve o município autônomo, nos termos estabelecidos pelo caput do artigo 18 da CF 88, estabelecer contratação com órgãos privados, como no caso, com vistas a encontrar e promover os meios necessários para a ampliação do acesso da população local à cidadania, bem como a preservação do seu patrimônio ambiental. Desse modo, está o município plenamente autorizado pela ordem constitucional, em vigor, e editar norma com o conteúdo jurídico disposto pelo presente projeto de lei número 931/2025. O projeto de lei em questão veio acompanhado de minuta do termo aditivo e cópia do contrato original, tendo sido discutido entre os membros da comissão, sendo que não houve pedido de vista e muito menos sugestão de emendas. Desta forma, tendo em vista a existência de interesse público na proposição, e a mesma é de competência municipal, está redigida em boa técnica legislativa. Em seu parecer, este relator conclui pela inexistência de impedimento de natureza jurídica que possa macular o normal andamento do presente projeto de lei. Conclusão. Em face do exposto, o projeto de lei reverte-se de boa forma constitucional, legal, jurídico e de boa técnica legislativa. No mérito, este relator opina pelo normal andamento do feito, sendo este parecer, se aprovado pela Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, submetido ao egrégio plenário desta Casa de Leis. Santana do Araguaia, Sala das Sessões, 31 de março de 2025. Vereador Clébio da Silva Costa, relator nomeado da Comissão de Legislação e Justiça e Redação Final.
Votos dos membros referente ao parecer do relator Clébio. Elivani Martins Silva, favorável. Vereador Giovanni Costa de Souza, favorável. Parecer da Comissão de Educação, Saúde, Assistência, Cultura e Esporte ao projeto de lei número 932/2025. Relator, Jardel dos Santos Ferreira. Autor, Poder Executivo Municipal. Ementa. Dispõe sobre a alteração da Lei Municipal número 643, de 9 de agosto de 2010, que dispõe sobre o plano de cargos, carreira e remuneração do quadro de provimento efetivo do Magistério Público Municipal de Santana do Araguaia, Pará, e dá outras providências. Desenvolvimento. O senhor presidente da Comissão de Educação, Saúde, Assistência, Cultura e Esporte encaminhou o presente projeto de lei número 932, de 28 de março de 2025, de autoria do Poder Executivo Municipal, que dispõe sobre a alteração da Lei Municipal número 643, de 9 de agosto de 2010, que dispõe sobre o plano de cargos, carreira e remuneração do quadro de provimento efetivo do Magistério Público Municipal de Santana do Araguaia e dá outras providências. Para parecer, nos termos do regimento interno da Câmara Municipal de Santana do Araguaia. Acompanhe o projeto de lei, mensagem do senhor prefeito municipal, solicitando a realização de reunião extraordinária, anexo 1 e ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada pelo Sintesa e o Poder Público Municipal, com a finalidade de ser discutido o reajuste salarial de 2025 à classe dos educadores. Em apertada síntese, é o relato do necessário, do mérito e fundamentação. A iniciativa, portanto, para a deflagração do processo legislativo, por sua vez, está adequada, pois o projeto apresentado trata da concessão de reajuste aos servidores municipais de educação, matéria estritamente local. Ademais, está em acordo com a assembleia realizada entre os servidores municipais do Executivo. O projeto de lei em questão dispõe em seu artigo 1º que: artigo 1º, fica reajustado o vencimento dos servidores efetivos do quadro de provimento efetivo do Magistério Público Municipal de Santana do Araguaia, Pará, conforme o anexo 1 desta lei, em conformidade com o disposto do inciso 10 do artigo 37 da Constituição Federal, bem como na Lei Municipal número 643/2010, de 9 de agosto. Parágrafo 1º. O professor P1, séries iniciais, percentual de aumento de 8%, passando o valor da hora-aula para R$ 28,09. Parágrafo 2º. Professor de nível médio com graduação em curso superior, percentual de aumento de 16%, passando o valor da hora-aula para R$ 36,20. Parágrafo 3º. Professor P2, séries iniciais, técnico, suporte pedagógico, percentual de aumento de 8%, passando o valor da hora-aula para R$ 40,46. Parágrafo 4º. Professor P2, séries iniciais em pós-lato sensu, técnico, suporte pedagógico com pós-lato sensu, percentual de aumento 8%, passando o valor da hora-aula para R$ 44,50. Desta forma, a proposta do projeto de lei obedece aos ditames legais, eis que, atendidas as exigências também da Constituição Federal 88 e da Lei de Responsabilidade Fiscal, no aspecto orçamentário e financeiro, estando apto para tramitação regimental, por estar compreendido na competência e iniciativa privativa do Poder Executivo. Conclusão. Em face do exposto, o projeto de lei no mérito, este relator opina pelo normal andamento do feito, sendo este parecer, se aprovado pela Comissão de Educação, Saúde, Assistência, Cultura e Esporte, submetida ao egrégio plenário desta Casa de Leis. Sala das Sessões, Santana do Araguaia, 31 de março de 2025. Jardel dos Santos Ferreira, relator da Comissão de Educação, Saúde, Assistência, Cultura e Esporte. Votos dos membros: vereador José Alves Ribeiro, presidente da comissão, favorável, e vereador Giovanni Costa, secretário da comissão, também favorável.
Parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Ao projeto de lei 932/2025, relator Giovanni Costa de Souza, que dispõe do Poder Executivo Municipal, que dispõe sobre a alteração da Lei Municipal número 643, de 9 de agosto de 2010, que dispõe sobre o plano de cargos, carreira e remuneração do quadro de provimento efetivo do Magistério Público Municipal de Santana do Araguaia, Pará. Também segue a fundamentação do mérito, da competência municipal e da iniciativa do processo legislativo. Em relação à competência, não há qualquer óbice à proposta, conforme dispõe o artigo 30, 1 da Constituição Federal de 1988, que diz que compete aos municípios legislar sobre assuntos de interesse local. No mesmo sentido, o artigo 46, 2 da Lei Orgânica do Município de Santana do Araguaia refere que compete privativamente ao prefeito a iniciativa das leis que disponham sobre: 2. Os servidores públicos municipais, seu regime jurídico, a criação e o provimento de cargos, empregos e funções na administração direta, autárquica e fundacional do Poder Executivo, a estabilidade e aposentadoria e a fixação e alteração de remuneração, salvo as exceções previstas na Constituição Federal e Estadual nesta lei orgânica. O reajuste que se pretende aprovar e as alterações da Lei Municipal número 643 de 2010 se inserem efetivamente na definição de interesse local, uma vez que compete a cada esfera da Federação, União, Estados, Distrito Federal e municípios, por meio de cada poder constituído, promover a política remuneratória do serviço público de modo que cabe ao município de Santana do Araguaia adotar essa medida quanto aos seus servidores, nos termos do artigo 30, inciso 1 da Constituição Federal de 88. A iniciativa, portanto, para a deflagração do processo legislativo, por sua vez, está adequada, pois o projeto apresentado trata da concessão de reajuste aos servidores municipais de educação, matéria estritamente local. Do atendimento aos requisitos de natureza financeira. Além do atendimento da competência e da iniciativa legislativa, a proposta que objetive a concessão de reajuste aos servidores públicos deve demonstrar o cumprimento de requisitos de natureza orçamentárias previstas nos artigos 29A e 169, parágrafo 1º da Constituição Federal, e nos artigos 15, 16, 17, 19 e 20 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Prevê o artigo 169, caput e parágrafo 1º da Constituição Federal. Artigo 69. A despesa com pessoal ativo e inativo da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios não poderá exceder os limites estabelecidos em lei complementar. Parágrafo 1º. A concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração, a criação de cargos, empregos e funções ou alteração de estrutura de carreiras, bem como a admissão ou contratação de pessoal a qualquer título pelos órgãos e entidades da administração direta ou indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo poder público, só poderão ser feitas, remunerado no parágrafo único pela Emenda Constitucional número 19 de 1988. Se houver prévia dotação orçamentária suficiente para atender às projeções de despesa de pessoal e aos acréscimos dela decorrentes. E segundo, se houver autorização específica na Lei de Diretrizes Orçamentárias, ressalvadas as empresas públicas e as sociedades de economia mista. Em relação à prévia dotação orçamentária, a estimativa de impacto orçamentário financeiro indica que há recursos suficientes para o atendimento da despesa. Desta forma, a proposta do projeto de lei obedece aos ditames legais, eis que atendidas as exigências da Constituição Federal e a da Lei de Responsabilidade Fiscal, no aspecto orçamentário e financeiro, estando apto para tramitação regimental, por estar compreendido na competência e iniciativa privativa do Poder Executivo Municipal. Conclusão. Em face do exposto, o projeto de lei reverte-se de boa forma constitucional, legal, jurídico e de boa técnica legislativa.
No mérito, este relator opina pelo normal andamento do feito, sendo este parecer, se aprovado pela Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, submetido ao egrégio plenário desta Casa de Leis. Sala das Sessões, 31 de março, Giovanni Costa de Souza, relator nomeado da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Votos dos membros: Elivani Martins, favorável, e Clébio da Silva Costa, também favorável. Sequência, os dois projetos de lei, 931 e 930. Parecer da Comissão de Legislação, Justiça, Redação Final. Parecer do relator. Relator Clébio. Parecer aprovado por todos. Em votação. Aprovado por todos. Parecer do relator Jardel, da Comissão de Educação, Saúde, Assistência, Cultura e Esporte. A emenda que dispõe sobre a alteração da Lei Municipal de agosto, que dispõe sobre o quadro de provimento efetivo do Magistério Público Municipal de Santana do Araguaia. O parecer é aprovado por todos os membros da comissão. Em votação. Aprovado por todos. Parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Parecer do relator Giovanni, do projeto de lei 932, que dispõe sobre a alteração da lei 643 de agosto de 2010, que dispõe sobre o plano de cargos, carreiras e remuneração do quadro de provimento efetivo do magistério. O parecer é aprovado por todos os membros da comissão. Em votação. Projeto de lei de número 931, aprova o aditivo ao acordo de cooperação voluntária e não exclusiva celebrando entre o município de Santana do Araguaia, Pará, e a Black Jaguar Foundation e da outras providências. Em votação. Aprovado por todos o projeto da Black Jaguar para permanecer no município de Santana do Araguaia por mais um bom tempo, fazendo o seu excelente trabalho no município de Santana. Projeto de lei de número 932 de 2025, que dispõe sobre a alteração da Lei Municipal 643, de 9 de agosto de 2010, que dispõe sobre o plano de cargos,
carreira e remuneração do quadro de provimento efetivo do Magistério Público Municipal de Santana do Araguaia e da outras providências. Em discussão? Boa noite a todos. Cumprimentar a mesa em nome da nossa presidente Rosa Mônica. Cumprimentar nosso prefeito Eduardo Machado, vice-prefeito Daniel. E cumprimentar toda a plateia aqui presente, em nome da minha mãe, Raimunda, que está por aqui, e todos os presentes. Estamos numa sessão extraordinária e temos tratado de pautas importantes para o nosso município. Sou membro da Comissão de Justiça, Legislação e Redação Final. E tem algo que vem acontecendo durante aqui o nosso mandato que eu preciso relatar aqui nessa Casa de Leis. Subo a esta tribuna hoje para afirmar o meu compromisso inegociável com cada um de vocês. Quero reforçar publicamente o meu compromisso com a transparência e a responsabilidade. E é por causa desse compromisso que tenho com cada cidadão deste município que eu, vereador Giovanni, não votarei e não assinarei nenhuma lei sem antes ler, entender, analisar os seus impactos para a nossa cidade. Cada projeto de lei que chega a esta casa pode impactar a vida de milhares de cidadãos, desde a saúde, a educação, o emprego, a comida que chega na nossa mesa. Não podemos permitir que decisões tão importantes sejam tomadas sem os devidos cuidados e análises. Uma lei mal feita pode reajustar, pode justificar a vida de milhares de pessoas, pode fechar comércio, pode aumentar os impostos, pode afetar a segurança da população. O destino do nosso município não pode ser decidido no escuro. Sei que, ao agir dessa maneira, incomodo alguns. Nos últimos dias, tenho sido alvos de xingamentos pesados, pressões, até mesmo ameaça, inclusive de morte. Familiares e amigos meus espalhados pelo meio do povo escutam coisas do tipo: minha vontade é de matar ele. Meus filhos estão sofrendo pressões por ser filho de vereador. Coisa difícil para um familiar ouvir, e tudo porque alguns, às vezes, não querem aceitar o que possamos exercer os nossos direitos. E mais do que isso, nosso dever de analisar cada projeto que chega a esta casa. Mas deixo claro, ameaças não intimidam. Nunca tive medo de ameaças. Pelo contrário, elas me fortalecem, insultos não me enfraquecem. Eu já estou acostumado com eles. Não vou deixar de fazer o meu papel como legislativo por causa de pressão. Muito embora, espero que essas falas não se repitam, pois também não hesitarei em acionar as medidas legais cabíveis para sanar essas ameaças, difamações e calúnias. Todos precisam saber o tamanho da responsabilidade que os falam, principalmente se isso envolve atentar contra a vida de um pai de família, no exercício do seu trabalho, muitas vezes por mal entendido ou falta de comunicação. Sei que há quem prefira um vereador que assine tudo que parece sem questionar, que até volta sem entender, mas eu não sou e nunca serei esse tipo de vereador. Fui eleito para defender os interesses do povo, não posso jamais, por medo ou por qualquer outro motivo, votar em uma lei sem antes saber o que se trata. Quem me conhece sabe que estou aqui para trabalhar com sinceridade e responsabilidade. Nós vivemos em uma democracia que exige transparência.
exijo respeito, exijo diálogo, eu respeito o debate, eu respeito as opiniões divergentes, mas jamais abrirei mão da minha consciência. Estou ciente dos riscos e das dificuldades que vêm com essa postura, mas mantenho firme o meu compromisso de representar o povo com coragem e, assim, trabalhar pela defesa dos interesses de cada morador deste município. Mesmo que eu tenha que enfrentar utilidades de pessoas que não entendem o diálogo, que é vital para uma democracia. Quero aqui agradecer a nossa presidente Rosa Mônica, que sempre manteve aberto o diálogo e acolheu com presteza minhas solicitações. Agradecer também o presidente da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, da qual faço parte como vice-presidente, todas as matérias dessa Casa de Leis, que sempre vem atendendo às nossas solicitações. Agradecer ao doutor Lucibaldo, que está sempre pronto para esclarecer nossas dúvidas sobre as questões jurídicas. Agradecer a minha amiga Lucei, que sempre que preciso de alguns documentos, prontamente nos atende. E agradecer a todos os colegas vereadores pela compreensão. Forte abraço. Obrigado. Giovanni, a favor de tudo, né? O relator da comissão. Jardel. Quero cumprimentar a mesa aqui na pessoa do nosso prefeito Eduardo, cumprimentar os nossos colegas na pessoa da companheira Terezinha e a plateia, aos presentes, cumprimentar na pessoa da presidente do Sintesa, Célia Maria. Serei breve. Hoje é mais uma festa. Estamos aqui hoje reunidos nessa Assembleia para tratar-se de assunto de valorização aos nossos servidores. Presidente, falar aos demais companheiros que hoje estivemos reunidos, onde foi apresentado o projeto do reajuste salarial aos nobres colegas professores e funcionários e demais funcionários da educação. Dizer a vocês que, com honra, estou aqui representando e à disposição de vocês. Dizer a vocês que olhamos o projeto, não pude participar da discussão no momento que teve a Assembleia, mas acompanhei, mesmo distante, acompanhei passo a passo. E de lá, o coração todo como se estivesse presente do lado de vocês. Afirmo ainda aos demais colegas vereadores que não pôde estar presente. Essa discussão faz essencial para a valorização e o bom trabalho desenvolvido em nosso município que esses guerreiros fazem no dia a dia. Sabemos que a profissão ela é árdua, ela é difícil, e cada valorização que se faça a eles de remuneração é o mínimo possível pelo belo trabalho que vem contribuir com o nosso país e, em especial, com o nosso município, o futuro e as nossas crianças. Dizer a vocês que essa decisão ela é soberana e cabe diretamente à Assembleia que foi constituída. Baseado nisso, foram-se colocadas duas propostas aos nossos servidores. Propostas essas avaliadas pelo Poder Executivo, pelos servidores e trabalhadores em educação, o sindicato e secretário de educação. Após analisar as propostas, os servidores efetivos e sindicalizados optaram pela proposta 1. Proposta essa. Foram as propostas do sindicato, a primeira proposta, reajuste de 8% para os professores P1 raiz, reajuste de 16% para os professores, reajuste de 16% para professores P1 com graduação, 8% para professor P2, 8% para professor P2 com pós, e a segunda proposta, reajuste de 10% para professor P1 raiz, 12% para professor P1 com graduação, 10% para professor P2 e 10% para professor P2 com pós-graduação. Após avaliação, aos nobres colegas vereadores, após avaliação,
soberana por meio de assembleia do sindicato e sindicalizados efetivos da educação, a proposta 1 foi vencedora. Por meio desta avaliação dos profissionais de educação, eu indico aos nobres colegas que votem favorável ao projeto de lei, trazendo mais valorização, mais dignidade aos nossos profissionais. No mais, obrigado. E aos profissionais da educação, conte com o nosso mandato. O professor Jardel está à disposição de vocês. Obrigado. Vereador Gaguinho. Boa noite a todos. Quero agradecer primeiramente Deus, ao nosso primeiro e segundo secretário, Iano Chumbrega, aos vereadores, nosso vereador, aos ouvintes aí, pai, nosso vereador João, presença. Quero agradecer a senhora presidente, por estar fazendo esse belíssimo trabalho à frente do Legislativo por 3 mandatos consecutivos. Ao nosso prefeito, que não mede esforço para estar ajudando de todas as formas, todos os servidores, e ao nosso amigo Daniel, cara parceiro, está na frente aí, sempre brigando pelos interesses do povo de Santana do Araguaia, e não para. Esse é o projeto, essa é a ideia. Juntos, unidos, fazer um bom trabalho para a população de Santana do Araguaia. Eu já passei nessa casa de leis, falo tanto como nesse prédio que está emprestado para nós, lá embaixo, vários projetos de lei, projetos esses turbulentos. Você não conseguia entrar na Câmara. Tinha 400, 500, 1000 pessoas. O povo de Santana estava na Câmara. Projetos e o prefeito, às vezes, não tinha coração e queria fazer do jeito dele. E nós, vereadores, à época, por ser base do governo, a gente chegaria a enfrentar coisas brutas. O Eduardo mesmo era um líder da oposição, ia para a Câmara lá para os outros ficar xingando nós. Você era assim. E a gente, infelizmente, a gente passava por isso. Mas eu quero lhe falar uma coisa, vereador Giovanni. Eu já enfrentei várias coisas esse mandato, e você sabe disso. Você me conhece, nós somos filhos de Santana do Araguaia. Mas eu nunca fui ameaçado. Nunca fui ameaçado. Eu estou encabulado do vereador falar isso aí, porque é uma coisa séria isso aí. Se ele foi ameaçado pelo simples projeto de aumento de salário, eu quero saber se vier um projeto, Eduardo, para casa. Quero saber, porque se ele foi ameaçado por isso, todo mundo vamos ser ameaçados. Porque eu falo isso aí, porque a gente tem que zelar do parlamento. Eu sempre falo, a gente pode discutir entre nós, mas não deixa o problema de fora vir para a Câmara. Porque tudo que o eleitor, tudo que o pré-candidato quer é que o vereador entre em atrito ele um com o outro, para ele falar que a Câmara é uma baderna, que a Câmara é uma putaria. Então temos que observar bem quem está falando isso para você. Temos que observar bem quem está passando essa fofoca. Porque o que eu já ouvi de fofoca sobre meu nome, eu fico calado, eu fico na minha. Porque quanto mais você mexe, mais o trem fica feio. Eu quero falar que o Eduardo, o Daniel está fazendo o trabalho dele, está atendendo os vereadores como podem, porque vereador, ele traz muito problema, e aí o prefeito, o vice, ou os nobres colegas vereadores faz o que podem. Mas isso não pode acontecer aqui em Santana do Araguaia. Não pode acontecer isso no parlamento. Pressão. O vereador ele tem um direito, de votar o que ele acha que é certo. Ele tem um direito. Não precisa estar de cima questionando. Eu estou encabulado, viu, Eduardo? Eu estou encabulado. O vereador falar isso com 3 meses de mandato, falar que ele foi ameaçado pelo simples projeto desse aí. Eu estou encabulado. Olha que eu já tive turbulência naquela Câmara. De pessoas, amiga minha, de infância, me xingar 2 metros de distância. Todo nome. A Lucei é prova disso aí. E a gente aguentar, mas eu nunca fui ameaçado. Isso é muito sério. Procure saber quem é essas pessoas para você fazer o certo. Você não pode ficar por isso, ou fazer uma fala, um vídeo bacana aqui, não. Você tem que ir aí atrás. Se for
você tem que denunciar, porque isso não é certo. O vereador ele tem o direito de votar o sim e o não. Ele foi eleito para isso, ele foi eleito pelo povo para isso. É isso, prefeito. Meus parabéns aos professores, meus parabéns ao secretário, ao Eduardo, que não mede esforço para agradar aos funcionários do jeito que pode, junto com o Barromeu e junto com o nosso vice Daniel. Um abraço a todos, muito obrigado. Boa noite a todos. Eu queria cumprimentar a mesa em nome do Gigante do Sul. E hoje eu percebi que ele realmente é gigante, viu? Mas segurei um pouco, a queda era maior. E eu queria cumprimentar o plenário em nome da minha parceira e amiga Marcileia, em nome de todo mundo. Quero dizer que hoje está aqui nesse plenário, falando para os meus colegas da educação, para mim é muito gratificante. A gente já esteve por lá, né? No gabinete, dando suporte para essa galera, levando água, Rosa, e refrigerante para as assembleias. A gente sabe tanto quanto isso é importante, sabe? Um secretário, um prefeito que ouve a classe, que respeita a classe. Isso é importante. É por isso que a nossa educação ela é referência no sul do Pará. E vai continuar assim, porque o Eduardo sabe conduzir, soube escolher o secretário. Isso é muito importante. Nós temos uma classe muito unida e batalhadora. Tudo que a gente vier aprovar de aumento salarial ainda é pouco para vocês. A gente sabe a dificuldade e o trabalho que vocês têm lá. E a gente tem certeza, sabe, que uma assembleia ela é soberana. Quem somos nós para querer mudar o que vocês escolheram, o que vocês decidiram? Então eu fico feliz por saber disso. Então hoje eu estou aqui para dizer parabéns, servidores da educação. Parabéns pela luta, parabéns por tudo, tá? Eu queria só agradecer e dizer boa noite a todos, estamos juntos. Vereador Giovanni. Dispensando aqui os cumprimentos, como o nobre vereador Gaguinho citou meu nome, um vereador que eu tenho muito respeito. A gente se conhece desde criança ali na Gleba Caju, filho de produtor. Vereador Gaguinho também é filho de produtor. E como eu citei aqui no meu discurso anteriormente, é um fato que aconteceu antes dessa sessão aqui extraordinária. E a classe dos educadores, tive a honra de participar do evento da reunião com o sindicato, convidado pelo sindicato, pela presidente Célia, que está aqui presente. Um prazer recebê-la aqui. E vimos lá que foi um querer da maioria. E a gente, enquanto legislativo, está aqui para apoiar e sabe que a classe é merecedora. Então, fatos que aconteceu aqui comigo não foi pela classe. Só para esclarecer, e o vereador Giovanni está aqui à disposição para contribuir com a educação do nosso município, que vem avançando a cada dia, com o prefeito Eduardo, o vice-prefeito Daniel e o secretário Barromeu, que não está aqui presente. O mesmo está estudando, mandou uma foto para os vereadores, mas é uma pessoa que vem desenvolvendo um grande trabalho no nosso município, merece o nosso respeito e o nosso apoio. Vereador Zezinho. Boa noite a todos. Em nome do nosso vice, cumprimento a mesa, dos nossos vereadores, em nome do nosso amigo Deco, e da plateia, em nome do nosso ex-vereador Paulo Santos. Participei da Assembleia, entendo que temos que respeitar o voto da maioria, e aqui estamos juntos para contribuir naquilo que foi importante para a classe. E relatando a fala do nosso vereador Giovanni e aos demais que vão ouvir. A sua independência parlamentar é independente de qualquer coisa, você tem que ser o que você é. Então, se você se sentir dessa forma,
eu acho que a melhor forma que a gente tem que atribuir é o diálogo. O diálogo é a base de tudo. Eu acho que uma boa conversa, a gente entra no entendimento, apara as arestas e damos seguimento ao nosso mandato. É inadmissível pressão de qualquer forma possível para que você tome decisão naquela que você entenda que não é do seu agrado. Uma boa noite e que Deus abençoe. Boa noite a todos. Quero aqui cumprimentar a mesa no nome do nosso prefeito Eduardo, nosso vice Daniel. E hoje, mais um ano, mais uma luta, mais uma conquista, que é para a classe da educação aqui, porque até quando se chega em relação ao aumento salarial, quero parabenizar o prefeito, primeiramente, o nosso secretário e todos os envolvidos, porque está pagando acima do piso. Né? Então, enquanto outros municípios estão lutando para receber o piso, nós estamos recebendo acima do piso. Enquanto outros municípios estão até fazendo greve, nós estamos aqui lutando para ganhar mais um pouquinho do nosso prefeito, né? Com certeza já foi dado esse aumento, esse acima do piso, que a classe merece qualidade de vida, a classe merece um aumento salarial que seja valorizado ao profissional, e isso está acontecendo aqui. E contar um pouco da história dessa turma que aí está ganhando essa valorização. Até mesmo para os nossos colegas vereadores, nosso vice, o Eduardo já sabe da história, da progressão. Eu vou falar um pouquinho aqui. Queria ter registrado aqui a presença do Jeová, né? O Jeová, a presença da presidente Célia. E o Jeová, depois de longas conversas, ele iniciou esse debate. Né? Ele, como ex-prefeito, na época prefeito, foi quando, em 2012, a diferença entre o P1 e o P2 era de 50%, onde o prefeito Jeová fez um acordo de progressão, onde a diferença de 50% ia ser dividida em 3 partes. Uma parte de 30% do total, ficando ainda uma diferença 40% do P1 para o P2. Era 30, 30, 40 da diferença. Vocês lembram disso? Só que a diferença era que, enquanto o professor que estava progredido evoluía ou não, a lei foi feita de uma forma que ele voltava para a letra A, ele regredia. Aí veio o secretário, o Barromeu, o nosso prefeito, e fez a mudança na lei, valorizando e organizando. Quando entrou o prefeito, lembrando que na época era o Zé, não houve nenhum tipo de avanço. O Eduardo, em 2022, com a progressão, reduziu mais de 6,66 da diferença, restando ainda 33,34 da diferença entre as classes. Em 2023, o Eduardo reduziu mais de 13,32 a diferença entre os níveis, restando ainda uma diferença de 20,02%. A diferença agora, em 2025, onde houve essa discussão com a classe e sindicato, aprovada em assembleia, ficou agora 11,77% entre as duas categorias. Né? Reduziu uma diferença de 8,25%. Então, tem essa diferença e 11%. Só que a maioria dos P2 tem pós-graduação. Na verdade, fica aí 20% de diferença. Houve um debate entre as classes. Eu acho que o momento não é debater entre as classes. Eu acho que o momento é da gente lutar pelo PCCR, Eduardo, e é onde a gente pode correr com o pessoal do P2 para que a gente possa... tem alguém do P2 aqui? Para que a gente possa, Paulo, junto com o sindicato e junto com o prefeito e o secretário, para que a gente possa ganhar valorização
com as pós-graduações que nós temos a mais e com as graduações que nós temos também a mais, porque a maioria do pessoal do P2 tem isso. Eles possam estar ganhando com isso. Porque já o pessoal da progressão já não podem ganhar com isso. Vocês podem fazer 3 pós-graduação, podem fazer 3 graduações, que vocês não vão ganhar com isso. Né? Então, isso vocês não têm, mas o P2 tem, que é onde a gente pode correr para valorizar o pessoal do P2 e acabar com essa discussão entre as classes. Viu? Então, Eduardo, parabéns. A classe, parabéns pelo aumento. É valorização, é na gestão do Eduardo Machado. Tá bom? Quero só... Obrigado, viu, prefeito? Quero só aqui dizer para o Giovanni, eu já reduzi o meu salário, né, 50%, já mudaram de lugar, já me cortaram, a classe aqui sabe já o que fez comigo. E a gente não abaixa a cabeça, não. E eu também não ando murmurando aí do que isso, que eu fiz aquilo, não sei o que. Então, são aí mais de 15 anos de sindicalista e agora 4 anos de vereadora, vai vir mais 4 anos. Então, eu já passei... O ano passado, tinha um delegado que ficava na rua ameaçando. Né? Então, isso aí, meu filho, levanta a cabeça, vamos conversar, ver o que está acontecendo, porque é o diálogo, você tem uns parceiros aqui para te dar o apoio, tá? Para a gente estar resolvendo tudo isso daí, e vereador um apoia o outro, porque quando eu tive os vereadores, nos 4 anos que eu tive os vereadores tudo do meu lado, graças a Deus. E é isso mesmo, a gente passa por situações e situações, e a gente tem que levantar a cabeça, fazer o trabalho e mostrar que a gente é competente. É isso daí. Obrigada. Boa noite, pessoal. Deus abençoe cada um que está aqui nesse lugar, né? Esse lugar maravilhoso. Minha presidente Rosa, em nome da minha vereadora Terezinha. Falar para vocês, professores, vocês têm aqui um filho. Hoje eu sou o que sou por causa de vocês, pela batalha de vocês. A criação do santanense passa na mão de vocês. E quando você vê um prefeito, quando você vê uma Câmara que valoriza, quando você vê um secretário de educação que valoriza o professor, me dá orgulho. E quando eu saí daqui, formado no 3º ano, na época chamava 3º ano, eu fui estudar fora, fazer cursinho. Eu me lembro que eu estudava com o pessoal da Bahia e eles falavam, Daniel, como é que tu consegue ser bom no cursinho? Eu passei na PUC em 3º lugar e aí ele falava que aqui no Pará não tinha educação. E eu lembrava do professor Jailson quando me dava aula. Eu lembrava que Santana tem sim educação. E quando eu passei para a PUC para estudar, e muitos falavam que eu era bolsista, e muitos falavam que a PUC é uma faculdade de rico, porque com paraense, sul do Pará, Santana do Araguaia, não chiava, que eles ficavam muito cabulados porque eu não chiava. Tinha passado por vocês. Era quando vocês levantavam cedo. Era a dedicação de cada professor santanense me fez Daniel Nunes hoje. Me lembro eu quando eu tive meu primeiro R$ 1.000.000 com meus 22 anos, eu agradeci a Deus, primeiramente, a minha mãe que me criou sozinho, e aos professores que me ensinou a gerir meu dinheiro, gerir meu tempo, gerir minha família. Vocês mais do que merecem esse aumento. Aí, como o prefeito deixou aberto, eu vou aumentar o dobro aí. Pode botar aí, viu, meu presidente? Porque vocês merecem. Vocês, professores de Santana do Araguaia, eu tenho orgulho de falar aonde eu estou. Eu sou fruto do trabalho de vocês. Que Deus abençoe. E vamos para o ano que vem, ver se nós aumenta mais um pouquinho, viu? Abraço. Em votação o projeto.
Projeto de lei de número 932, aprovado por todos os vereadores. Tem mais algum vereador que queira falar? Não? Boa noite a todos e a todas. Quero saudar aqui a mesa em nome do nosso vice-prefeito Daniel Nunes. Saudar a todos os edis em nome do nosso nobre vereador Zezinho de Brasília. Saudar toda a plenária em nome aí de todos os educadores da nossa educação do município de Santana do Araguaia. Hoje eu fico alegre, senhora presidente, da gente ter aprovado 2 projetos de suma importância do nosso município, aonde um dos projetos eu fui o relator, a qual essa empresa hoje que está no nosso município, que fez grande parceria com o município de Santana do Araguaia, a Black Jaguar, aonde trouxe vários empregos para o nosso município, trouxe o reflorestamento para o nosso município de Santana do Araguaia, hoje empregando mais de 100 pessoas no nosso município, investindo nas fazendas, inclusive no nosso distrito de Vila Mandi, está ali em 2 fazendas, Fazenda Camaçari e Fazenda São Roberto, ali com aquela parceria, fazendo reflorestamento. E eu venho fazer um pedido aqui também, senhora presidente, para que eles olhem também para os pequenos produtores do nosso município de Santana do Araguaia, que são os pequenos produtores que hoje sofrem mais, que mais sofrem no nosso município com esse reflorestamento, aonde o nosso pequeno produtor precisa ali fazer o seu desmatamento, precisa fazer sua limpeza de pasto, para estar criando o seu gado, cultivando seus cereais. E hoje eu vejo que eles são os que mais sofrem com o meio ambiente do nosso município. Venho pedir apoio a essa empresa que olhe para os nossos pequenos produtores e agricultores do nosso município de Santana do Araguaia. E eu fico alegre dessa empresa estar no nosso município e a gente aprovou aqui o aditivo aqui da concessão dessa empresa para ficar há mais tempo no nosso município. E muito obrigado a todos. Encerro a sessão hoje. Boa noite a todos.